Ronaldo, foi chamada aqui, que já é 10 horas. Doutor, foi chamada aqui. O senhor está presente. Agora o senhor está na hora aqui. Bom dia. Vai acordar. Verdade. Tudo bom? Bom dia. Ô, Bani, põe só para o doutor fazer chamada aqui. Só para o doutor fazer chamada. Bom dia aos senhores presentes aqui no plenário e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, dando início à 6ª sessão extraordinária deste ano. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Arquim Amaral, justificou a ausência. Laíde presente. Écio Firmiano presente. Lineu, ausente. Penha, ausente. Catarino, ausente. Benedito Mateus, ausente. Cidinha, ausente. Eduardo Brinquedo, ausente. Freire, ausente. Paraná, justificou a ausência. Delvin, ausente. Rabelo, ausente. Lucão, presente. Maurício Ortega, presente. Paulo Taú, presente. Robson, ausente. Ronaldo, presente. Roselei, ausente. Justificou. Sérgio Rocha, ausente. Valcenir Bragato, ausente. 1, 2, 3, 4, 6 presentes. 6. Não havendo número regimental, suspendo a sessão por algum tempo, até 15 minutos, para voltarmos novamente. Obrigada. Fixa 15 minutos, daí assim todo mundo volta, né? Tá. Olha, depois sorta a rampa aí de novo. Você não vai me trancar da sua sala em nome dos outros para fora. Não, eu quero ver se eu aparecer. Eu quero ver eu aparecer que eu pedi isso aí. Você vai ver. Você não vai ver nada. Fica quieto. E aí, professor? Agora que você viu eu aparecer, você já deu só. Então, fala que eu tenho endereço pessoal. Muita pesquisa. Muito. Corre de oposição. Então, toma uma cidinha. Não, e a mulher com pedra na vesícula? É isso que é o negócio. Prefeito é para isso. Prefeito é para isso, é para resolver o problema da mulher, não da população. Então eu tenho mais 4 com pedra na vesícula, eu tenho mais 4. Vocês não têm opinião. O governador deu 11 para eles, vocês ficam quietos. Se o governador deu 11, 11 o quê? o governador deu de nota, de 0 a 10, o governador deu 11. O pessoal da Vila Alegre está dando 0. E o pessoal da Daci? E os professores? Não, mas no rádio, do jeito que ele fala no rádio, sai bem. Isso. Estão comparando ele com o Félix da novela, porque o Félix fala, eu sou presidente, eu sou não sei o quê, eu... Não sei o que o Félix fala, acho que fui eu que sacrifiquei o cabelo, que fiquei magro. Ele é louco, né? Outro dia eu falei que eu quero não saber. É uma floresta. Eu que sacrifiquei. Nós não votamos 900 mil para pagar. Mas nem chegou, não chegou aqui. Não chegou aqui. Por que não votamos? Não, mas não chegou aqui, chegou. Por que não votamos? Porque que hora que chegou? É essa aí que votar. Tá? Doutor Edson foi na inversão com o Paulo, rapaz. Doutor Edson foi na inversão com o Paulo. Eu só estou com pena de seu, mas você não vai ter tempo mais para vocês saberem. Vai sobrar. Para vocês, o Paulo me inclui uma fora dessa, cara. De outubro para cá. Mas não precisa. Um ano. Um em janeiro e um em abril. Conversei com o Paulo. Ainda que o senhor teve um bom trampo. O cara que está indo bem, ou seja, eu voto. Você está indo bem. Ele sabe que ele falou isso, que tem a visão de estar futurista, assim,
imaginária. O Jorge, agora, estava bem na loja do Jorge, aquela lá. Tá na loja do Jorge. Eu até tenho um papel que eu agora, vou falar que eu tô mentindo aqui, ó. Mas não tem hora, mas tá aqui, ó. Não, tá na loja do Jorge, sabe, Jorge? Você veja bem. Esse homem não tá em São Carlos. Você veja bem. Falou. Olha o que você falou ontem. Menos sonho. Olha o que você falou ontem. O trânsito na Costa do Sol está tudo errado. Você falou isso? Falou? Quem que pediu aquele trânsito na Costa do Sol? Lucão. Só uma rua. Lucão. Foi com o homem lá e fez tudo aquilo traçado. Eu tenho a cópia. Então, espera aí. Espera aí. Vamos conversar. E ele foi lá. Então é isso que é isso. Então, mas hoje um pouco dessa. De repente, Maurício, o outro vereador não quer que você Não, mas está estranho. que nem eu, pra ele reveu, rever num rever. Aí ele pegou e falou assim, que não dava pra voltar atrás porque a rua de Dermili. Aí eu peguei e vi o rapaz de combate O interesse nosso individual não, interesse sexual é pior, pior ainda. A vida deles é vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, doutor. Tá bom? Foi bem ontem, não, filho? Que prova fácil, hein? Você tava lavando com açúcar. Tudo por você, né? Pra mim, ó. Pega a vida na cabeça desse tamanho, cheguei lá, ó. Ah, eu fiquei no hospital. Vamos por parte, né? Se a coisa for ruim, a câmera é culpada. É culpado. É culpado. Só que o que é verdade, que as pessoas vão no vereador, não vão lá. As pessoas não vão falar. Ah, seguinte, ela depende do espaço dela. Ela quer É doutor daquele parecer do CEPAM? Mandamos ofício pra lá. Já Não ficou, voltou né? ainda. Não, volta nesse cara também. Tá grande bem, eu quero que ele atendeu. Nós temos ofício. Eu posso pedir para tirar a cópia quando a gente mandou no outro dia já. Normalmente eles demoram 1, 2 semanas para mandar. Entendeu? É que mandamos 12, né? Tem 12 emendas do Ronaldo, eles vão dar uma por uma. Tudo bem? Tá certo. O Eduardo pediu para avisar que ele não veio, que ele está em São José do Rio Preto, no médico, tá? E eu deixei um convite na sua mesa, vai ter inauguração. Ah, ele falou comigo, nós vamos. Eu vou. Obrigado, viu? Você pode arrumar para os seus agora. Eu não tenho nenhum. Os meus já pediram demissão. Acabou os que você tinha. É tudo do individualista. Foi individualista que ele falou. É, interesses pessoais. Alguma vez eu falei para você alguma coisa pessoal que eu quero para mim? Por exemplo, você pode ver. Mas ele falou isso de você, falou do Paraná. O Paraná rompeu com ele pelo isso. O Paraná ele foi mais além, né? O Paraná era um saco sem fundo. Então, essas coisas é ruim. Você vai defender ele. Vamos ver se faz isso. E outro também Vamos ver se começou faz defendendo ele. Começou falando da Fatex, começou Vamos ver, não, defendendo. ontem eu não meti o pau nele. Ontem eu não meti o pau nele. Agora vamos ver se ele segura. Vamos ver se ele Lá mantém. eu vou lá contar um pouco de dinheiro. Vai lá, vai lá. Precisa de ajuda, a gente vai lá, né, Rosalê? É, viu? Mas é brincadeira, né? É brincadeira. Ah, então tá ficando louco. Eu já mandei pedir a fita lá. Você não ouviu, você Eu vi. Interesses pessoais. Ele não vai administrar interesses pessoal. Agora tem que aprovar, né? Tá bom, obrigado. Usou, É o fim, viu? Hã? usou, tem que aprovar. Então, simples. Oi? Pô, Márcia, nós estávamos internados. Eu e a Ana ontem. Saímos agora de manhã. Ela foi dar aula, desmaiou na sala de aula, você acredita? Tá em casa lá agora. Saiu agora, porque desmaiou, ela ficou com a fibra de limite. E acabaram de sair do hospital ainda. Não, tudo bem, está comendo. Ela ficou muito, está desidratada em razão da gravidez. Mas agora já está em ordem. Já tomou medicamento, tá, passou. Tem que se cuidar.
ficar, né? Tá afastada até segunda-feira. Passa lá mais tarde, fala pro Cláudio que eu comprei uma cervejinha pra ele lá. Comprei pra ele lá e ele não passou lá. A sogra veio, tá lá, veio acordar. Não sei se ela vai embora, mas tava lá, hora que eu saí. Dá uma ligadinha pra ela, 9114, 5031. Não, não tá. Liga pra ela, vai gostar. Tá? Ó, 99114 5082. Liga pra ela. Isso. Não, Sérgio. Liga pra ela que vai gostar, tá? Beleza. Maravilha. Fechou aquela questão da audiência pública para o dia 4, às 19h30? É, então tá bom. Você que sabe. Acho que já tem o outro cliente. O Rodrigo. Vou conversar com ele. Se eu fosse você, eu pedi uma questão de ordem, uma explicação da escola. Oi, Pedro. Preciso conversar com o negócio.
Reiniciando a nossa sessão dessa manhã, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Marquinho Amaral, justificado. Vereador Laí das Garças Simões. Vereador Edson Fermiano. Vereador Lineu Navarro. Vereador Penha presente. Vereador Antônio Carlos Catarino. Vereador Benedito Matheus Filho. Vereador Cidia do Oncológico. Vereador Eduardo Brinquedos. Equimarcílio de Souza Freire. Vereador Idelso Marques Paraná, justificado. Zé Alvim Filho Dé. Vereador Zé Luiz Rabelo. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Maurício Ortega. Vereador Paulo Taú. Vereador Rodson. Vereador Ronaldo Lopes. Vereador Roselei Françoso. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Valcinir Bragato. 13 presentes, senhora presidente. 13. Já pus. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o hino nacional e hino de São Carlos.
estendida em roteiros altivos, por os curtes ao brilho do sol. És um templo, presépio e palácio, onde mora da graça o crisol. Se o Gregório no berço undina, uma prece mimosa a meus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus minha terra, cidade, sorriso de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezo cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso Jesuíno és a glória, o roteiro a maior emoção. Tu acolhes aos dons do aconchego, o teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, pude amar e servir o Brasil. Bom, esta sessão de hoje tem como finalidade discutir e votar o projeto com as emendas que já foi votado em primeiro turno. Faremos novamente a discussão e votação das mesmas. O processo número 2326, projeto de lei número 319, interessado Prefeitura Municipal de São Carlos, que o projeto dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Eu consulto os senhores vereadores. A votação tem que ser feita em 2 turnos, então, as emendas aditivas que na primeira votação já foram rejeitadas no parecer do assessor jurídico da Câmara e em concordância com os senhores vereadores, hoje nós votaremos novamente as que foram rejeitadas através de voto, que são as emendas modificativas de iniciativa do vereador Ronaldo Lopes. Certo? Então vamos votar.
Não, as aditivas, aquelas que já não foram votadas da outra vez. Agora, as rejeitadas, nós vamos votar novamente, as modificativas. As aditivas foram retiradas, lembra? Então, tá, já está tirada fora, desde a primeira votação. Agora, nós não vamos votar essas que já foram rejeitadas através de voto. Também não vota mais? Não são 2 turnos de votação? Rejeitou na primeira, não vota mais. Sempre foi assim. Não. Quer votar, vota. Então? Mas sempre foi uma parte da casa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Freire. Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa presente. Na verdade, senhora presidente, é de praxe aqui nesta casa e pode pegar as atas, viu, Penha? Pode pegar as atas, eu estou aqui há 17 anos, sempre foi assim. Eu sei, tá. Emendas relativas à LDO, ao orçamento do município, uma vez rejeitada, em primeira edição, ela não volta para a pauta. Então, não é discutida nem votada. Nós vamos seguir o regimento, nós estamos consultando o regimento, vamos atender o regimento. Eu espero que seja assim, né? Apenas para explicar, senhora presidente, a questão de ordem, o projeto, geralmente o orçamento e a LDO é votado em 2 turnos, né? Se uma emenda é rejeitada em um turno, já foi prejudicada. Já pensou se a Câmara votar em segundo turno e aprovar uma emenda rejeitada no primeiro turno? Não faz sentido se a peça é votada e tem que ser aprovada em 2 turnos. Não faz sentido, então, por uma questão regimental e lógica. Certo, após consulta efetuada aqui no regimento interno, fica prejudicada, então, a votação em segundo turno das emendas que já foram rejeitadas através de voto no primeiro turno. Então, hoje só votaremos o projeto de lei. O que você está... Você vai querer votação nominal? Não tem discussão? Consulto, senhores vereadores, se há algum vereador interessado em fazer a discussão do projeto de lei. As emendas já foram decididas que não vão ser votadas novamente. Algum vereador vai fazer uso da palavra? Antes da votação? Ou vai depois fazer a justificativa de voto? Hã? Vereador Roselei Françoso fará a discussão do projeto. Não. 20? Não. Até 10 minutos. Regimental é 10. Até 10 minutos pelo tempo regimental. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Cidinha, população que está nos ouvindo, a imprensa aqui presente, eu gostaria de estar discutindo esse projeto, e é um projeto bastante grande, até porque ele trata
do plano de aplicação do município ao longo dos 4 anos da nova gestão. É um plano de governo, pelo menos em tese deveria ser um plano de governo, daquelas ações continuadas que o prefeito municipal teria como proposta para desenvolver no município durante a sua gestão. E aí eu tomei um certo cuidado, vereador Lucão, Ditinho, estou até citando o nome de vossas excelências, até porque o Ditinho representa aqui o presidente da Comissão de Educação. E o Lucão, né, nosso companheiro, amigo, a qual eu tenho grandes considerações, eu analisei bastante aquilo que está no plano, no PPA, no plano plurianual, aquilo que diz respeito à educação no município de São Carlos. E aí, eu gostaria apenas de socializar alguns itens que eu avalio que é muito importante. Até porque há um compromisso público do prefeito de atender aquilo que foi compromisso de campanha eleitoral, aquilo que foi compromisso do prefeito durante uma audiência pública, aliás, 2 audiências públicas, uma pela educação e a outra quando nós votamos aqui o planejamento, a lei de diretrizes orçamentárias. E nós tivemos audiência para discutir o PPA também, onde o secretário teve a oportunidade de afirmar verbalmente para nós aqui que nós estaríamos, que a prefeitura estaria, a partir do ano que vem, atendendo a lei do piso nacional dos professores. A lei 11.738, que é uma demanda, né, para fazer justiça desde 2008, através de uma liminar na justiça. Em 2011, a categoria conseguiu derrubar, vencer, e deve ser atendido. É um compromisso do prefeito. Assim como era também um compromisso do prefeito Barba, caso tivesse vencido as eleições. Ocorre que no PPA, que é a principal ferramenta para a aplicação daquilo que ele tem como proposta para o seu governo ao longo dos 4 anos, aparece em branco no plano. Completamente em branco. Índice recente. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade, vereador Maurício, que também da nossa Comissão de Educação, colocado aqui que ele atendeu lá os 10% que ele tanto publiciza nos 4 cantos da cidade. Perdeu a oportunidade de dizer que avançou um pouquinho, né? Mas índice futuro ele coloca em branco, totalmente zerado. E aí me chamou a atenção para essa situação. Aparece aqui 2014, 0, 2015, 0, 2016, 0, 2017, 0. Então, o que eu tenho hoje, inclusive gravado, né, são as afirmações do secretário de Planejamento, que vai, de fato, aplicar. Mas como é uma ferramenta que vai ser encaminhada, remetida ao Tribunal de Contas, inclusive para analisar aquilo que é compromisso do governo, está em branco. Deveria estar preenchido aqui. Tem uma outra situação, eu tirei cópia. Cadê a cópia, Roberto? Eu preciso dessa cópia aqui, porque eu fiz várias anotações, até para ganhar tempo aqui. Ele mostra, por exemplo, vou citar um caso aqui, construir um almoxarifado próprio da educação. Construir ou apropriar-se, né, um almoxarifado próprio para a educação. Aí ele coloca no plano que ao longo de 4 anos vai fazer isso. Isso é um prejuízo muito grande para o município, porque isso afirma que vai continuar pagando aluguel. Então, se vai mudar o almoxarifado, tudo bem, que coloque no plano, que vai mudar em 2017. Mas mudar parceladamente é difícil de entender, porque a gente conhece a quantidade de itens que tem naquele almoxarifado. É impossível mudar 25% no ano, 50% no outro, 75% no outro e 100% em 2014, Leide. É difícil. Tem outro que ele coloca,
a questão da informatização. Vai informatizar toda a rede. No plano, aparece 25%. Então é incoerente falar que vai informatizar tudo, quando tudo representa 25%. Então tem um conjunto de coisas que eu avalio como erro grave, em razão de ser uma ferramenta de planejamento do governo, mostra isso aqui que a prefeitura não tem planejamento nenhum. Eu não tive a oportunidade de analisar as outras secretarias, mas da educação está tudo torto, está tudo incoerente com aquilo que vem dizendo o secretário de planejamento. Lá ele diz, mas no papel não está. E para efeito de legislação, o que vale não é o que está dito verbalmente. O que vale é o que está no papel, sim. Essa é a regra. Isso aqui é uma lei que nós estamos aprovando. E nós não podemos aprovar uma lei em branco. Eu quero até justificar a minha ausência na sessão passada. Eu não pude vir por problemas pessoais, que eu gostaria muito de ter discutido isso no primeiro turno. Infelizmente, perdi a oportunidade. Mas eu falei, não posso perder a oportunidade de ir lá e falar do problema que está ocorrendo no segundo turno das votações. Isso aqui teria que ser corrigido. Vocês podem até achar muito estranho, eu vou ter a oportunidade de votar, eu vou votar contrário, porque para mim está tudo torto, tudo errado, que deveria uma atenção mais apropriada a esse plano, para a gente não fazer lambança aqui nessa casa. Tudo que eu não quero na minha vida é atrapalhar o andamento da cidade, mas eu não posso votar a favor de indicadores em branco. É como se eu estivesse assinando um cheque em branco, Bragato. Eu não vou votar nesse projeto favoravelmente desse jeito. Né? Perdi a oportunidade, deveria estar aqui, eu sei, mas um problema pessoal me impediu. Né? Mas eu acho que a prefeitura deveria rever isso daqui. Eu fiz algumas anotações que acho que vale a pena estar passando para vocês verificarem o quanto isso não é levado a sério. Isso aqui devia ser ter mais atenção do município, porque é a principal ferramenta, eu já disse isso, de planejamento de um administrador. Ele vai se pautar nisso. Ano a ano ele vai ter que prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão externo que fiscaliza a prefeitura. Ele vai dizer o quê? Que o índice dele era 0, ele fez 10%. Que o índice era 0, ele fez 50%. Então é totalmente incoerente, até porque você vai ter que destinar os recursos para aplicar, para desenvolver o projeto em cima dessa lei. Quanto custa para o município atender a lei do piso nacional? Na lei tem que estar previsto isso. E não está. Por quê? Porque está zerado. Está zerado. Não sabemos. Então fica difícil simplesmente a gente aprovar coisas como essa. Eu, particularmente, minha opinião a respeito disso, infelizmente, vou votar contrário porque está errado. Viu, Lineu? Eu não quero que me entendam que a gente está aqui atrapalhando a administração, porque não é esse o objetivo, e pelo contrário, a única coisa que eu quero é coerência naquilo que é uma legislação que vai nortear o desenvolvimento do município. Então são um conjunto de fatores que eu observei nessa legislação que está, na verdade, ferindo... aqui, achei uma aqui. Quer ver? 10 minutos? Mas tudo bem, acho que já deu para ter uma ideia. E peço que vocês depois deem uma analisada nisso de fato que está sendo discutido, que é muito sério. Eu acho que deveria ter uma atenção especial em relação a esses itens. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Penha, também fará a discussão do projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar dessa PPA também,
com relação a uma grande preocupação nossa com relação a um grande compromisso do chefe do Executivo no sentido da criação, compromisso que foi firmado perante 250 deficientes de toda a ordem. Tínhamos surdos, cegos, autistas, numa audiência pública que o senhor prefeito, ele compareceu pessoalmente e se comprometeu com aquelas deficiências na criação da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Está sendo divulgado muito, o prefeito tem demonstrado com o seu coração a intenção sim de criar essa secretaria para buscarmos mais recursos para os deficientes, as pessoas com deficientes, e sair dessa realidade assistencialista que nós temos hoje. Hoje está se dando uma cadeira de rodas, um pacote de fraldas, e isso, no nosso entendimento, é assistencialismo puro. E a gente espera, senhora presidente, não tive condições de interferir no PPA, infelizmente a PPA não consta, não está constando nada com relação à criação dessa secretaria. Eu sei que tem um estudo, nós enviamos ao senhor prefeito um ofício, com todo o estudo, uma sugestão de estudo para a viabilização dessa secretaria. Viajamos vários municípios que têm a secretaria no sentido de assessorar o senhor prefeito para que ele consiga cumprir o seu compromisso da criação dessa secretaria. Nós tivemos aqui o vereador Júlio César, no nosso secretário aqui também na PPA, nós vamos criar, vereador Penha, está criada, porém, senhora presidente, eu acho que a criação disso transcende o coração. Nós não temos como, não está citando em nada, maiormente no orçamento, não está custando um centavo dessa criação. Então vai cair do céu essa criação da secretaria? Eu acredito piamente no caráter que tem o senhor prefeito municipal, da qual eu admiro muito o seu caráter e a sua vontade de fazer, que ele consiga convencer até a sua equipe tal, no sentido de realmente pôr a mão na massa e criar essa secretaria. Ela não é uma promessa para o vereador Penha. Eu não quero nada para mim, não é mérito nenhum meu, mas vai ser mérito dos deficientes, vai ser a vitória deles. Que nós tivemos até próteses e órteses levantando lá no plebiscito que o prefeito provocou, falando, vocês querem uma secretaria? Nós tivemos todos os deficientes lá, 250. Eu acredito de coração como homem, que o prefeito também, como o caráter que tem, ele não vai fazer, não vai permitir que isso aconteça, que não aconteça essa secretaria. Eu saliento que Campinas está funcionando com apenas 20 funcionários. Eu tenho ouvido de alguns secretários que é impossível. É difícil uma secretaria. Quem sabe uma coordenadoria. Nós precisamos acabar com o assistencialismo aos deficientes. Esse é o momento do senhor prefeito ver e falar para a sua equipe se envolver. Não basta vir aqui e falar que tem pessoas deficientes na família. Isso não basta. Tem de pôr a mão no papel e fazer acontecer essa secretaria que foi compromisso do prefeito. E nós vamos lutar até o fim, senhora presidente, para que aconteça essa realidade aqui. Não vamos permitir que isso seja apenas uma palavra política, que eu sei que o prefeito não vai fazer isso. E é isso que a gente espera. No orçamento vamos apresentar sim um novo estudo, fazer tudo de nós, dentro das nossas limitações, para que o prefeito tenha as condições viáveis de criar a nossa secretaria para as pessoas com deficiência. Será o 9º município do estado de São Paulo a criar essa secretaria. Então eu peço que os secretários também vejam com seriedade. Não venham aqui falar que tem deficiente na família. Porque isso aí, esse assistencialismo que nós tivemos por 30 anos na minha vida, eu acho que é o momento de acabar isso e de o prefeito tomar uma posição diferente dos anteriores. Estamos cansados dos deficientes só terem fraldas e uma cadeira de roda. Nós temos arrumado bastante cadeira de roda, mas isso nós já vimos 30 anos. E a gente espera, senhora presidente, que o senhor prefeito reveja esse fato de ter se comprometido a criar e realmente faça acontecer essa secretaria. Nem que for com 4 pessoas, vereador local. E que sejam deficientes comandando essa secretaria. Esse é o propósito. E deixo claro aqui que não tenho intenção nenhuma de ser secretário dessa secretaria. Eu deixaria que o meu mandato em troca
se houvesse algum interesse em ser algum gestor da prefeitura. Nós queremos lá deficientes e que rogo aqui para que os senhores secretários que estão contrários a isso, que repensem o seu posicionamento e subsidiem o senhor prefeito para que isso realmente aconteça. Hoje, os deficientes têm uma pequena parte da assistência social, da Secretaria Viviane, que faz tudo para atender, mas atende 1% do que é necessário. Nós temos 24% aqui em São Carlos com algum tipo de deficiência. Então a gente espera, senhora presidente, que esse quadro se reverta e que nós tenhamos sim o compromisso do prefeito. Nós não queremos, conhecendo como eu conheço, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse nosso clamor aqui hoje. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Ronaldo Lopes, que também fará a discussão do projeto. Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras Cidim, população que nos acompanha em plenário e seus lares, a imprensa aqui presente, eu não conheço tanto o prefeito como o companheiro vereador Penha, mas o pouco que eu conheço, eu não tenho tanta certeza que cumprirá com os compromissos assumidos. Porque parte do pressuposto que para atender tem que estar escrito, porque o prefeito tem que seguir a legislação, tem que seguir a lei, como inclusive ele tem dito todo o tempo, que é diferente a iniciativa pública da privada. A privada faz o que tem o controle, a iniciativa pública tem que obedecer às leis. E se de fato tivesse a intenção, estaria-se escrito, estava contido no PPA. Como, por exemplo, nós, na semana que nós votamos o PPA, eu procurei sim, e nós aqui na Câmara, vamos ser sinceros, nós perdemos a oportunidade de corrigir algumas distorções dentro do PPA. Né? Quando, por exemplo, na saúde, quando nós temos um Conselho Municipal de Saúde e Segurança do Trabalhador, quando nós temos, por parte do Executivo, a Prefeitura trabalhando, colocando, isso é importante, interessante, eu vi que estava acontecendo, que está acontecendo, de ter pessoas discutindo a implementação do Sereste aqui. E logo nos primeiros meses desse ano, vereador Lucão, foi compromisso, saiu uma matéria no jornal, inclusive fizemos uma moção aqui, eu fiz uma moção aprovada por unanimidade, né, congratulando o prefeito pela iniciativa de implementar o Sereste aqui em São Carlos. No entanto, eu entendi e falei assim, vou fazer uma correção dentro do PPA, fiz a emenda colocando o Sereste. Nós derrubamos. Mas, em contrapartida, tem lá reuniões, né, reuniões acontecendo para a implementação. Então, assim, há muito desencontros daquilo que, mesmo não só fala, muitas vezes de reuniões, de algumas ações. E aí, o que eu entendia que era importante nós aqui, o Legislativo, procurar corrigir isso. Não é para não colocar no papel. Uma outra questão. Foi falado aqui pelo secretário de Ciência e Tecnologia sobre dar continuidade, por exemplo, à questão dos ecopontos, que eu falei na sessão passada. Não é que, nós vamos continuar, nós vamos aperfeiçoar. Mas, na verdade, da forma como está e da forma como nós derrubamos a emenda, que não tinha nenhum problema, na minha avaliação, e sobretudo pelo jurídico da casa, essa emenda, ela corrigia, né, e voltava as metas, né, dentro do PPA para o projeto original dos ecopontos, que além de fazer com que nós tenhamos descarte correto dos resíduos sólidos, né, da nossa periferia e nos bairros, nós também faríamos um processo de educação. Educação, quer dizer, automaticamente esse projeto, esse programa, contribuiria para que a nossa população tivesse uma oportunidade de mudar o seu comportamento, ao invés de descartar em qualquer lugar. Então, e aí
só que qual que é a realidade? Hoje ninguém quer os ecopontos nos bairros, porque são verdadeiros lixões. Lixões. Aí nós, quer dizer, fala uma coisa e implementa a outra. Roseli falou da questão da educação. Né? Educação. Esses dias teve a reinauguração, comemoração dos 30 anos lá da Maria Lúcia Marrara, que praticamente foi dobrado a capacidade daquela escola, né? Com emenda, inclusive, do companheiro Vicentinho, né? Que eu intermediei, que fui atrás, e mais o recurso do governo federal e também do município, no governo anterior. Só que, para o prefeito, ele fala de uma maneira, eu não pude ficar até a fala do prefeito, mas ele coloca que está tudo mil maravilha, que a alimentação está uma coisa de louco, está tudo certo, quando na verdade não é verdade. A alimentação dos nossos alunos pioraram, as reclamações continuam, as condições de trabalho também continuam ruins. E todo mundo pode acompanhar, inclusive aqui, daqui a pouco nós vamos fazer uma reunião por conta da questão do processo seletivo. Então, aonde tem alguma coisa que está condizente com o que determina a lei, com as propostas, inclusive, escritas? É muito problema. Muito problema. E aí, eu só queria, na verdade, lamentar essas questões que nós, particularmente, a votação do segundo turno, eu não ia nem falar, porque me senti derrotado, né, no primeiro turno, não a mim, como eu disse na primeira votação, mas à população. Porque nós isentamos o executivo de qualquer responsabilidade em cumprir as metas votadas no PPA, porque está de fato uma lambança, tem muita coisa errada, e eu me abstive na primeira votação, porque eu não concordava com a proposta encaminhada que nós estávamos votando, e aí resta-nos, particularmente a mim, fazer aquilo que parece que é o objetivo do governo, fazer as coisas mais pontuais, né, e não regido pelo PPA, que a gente possa seguir uma meta. E aí vai ser uma luta ponto a ponto para a gente conseguir aí o Sereste, mudar os ecopontos. Tem uma série de questões que eu considero fundamental que seja revista, e este PPA, infelizmente, não contribuirá para a melhoria, né, dos objetivos da nossa cidade nos próximos 4 anos. Consulto, senhores vereadores, se há interesse de mais algum vereador discutir o projeto. Não havendo mais nenhuma solicitação de nenhum vereador, vereador Freire fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhora presidente, Laide Simões, senhora vereadora Cidinha, senhores vereadores, na verdade, eu tenho uma preocupação, né? E toda vez que muda o governo, as promessas vêm, né? E sempre é assim. Como eu já estou aqui há mais tempo, e foi pela mão do Bragato, né, Bragato? O Bragato é o culpado. Ele que me deu uma ficha, né? Primeira ficha que eu assinei no partido político, né? E eu agradeço, Bragato. Eu sou eternamente grato. E Deus usa as pessoas, né? De alguma maneira. E eu fico preocupado, senhora presidente. E às vezes quando eu volto aqui a falar do passado, muitos não gostam, né? Mas é importante lembrar, quando ganhou Newton Lima Neto a eleição em São Carlos, a promessa, tinha 2 promessas fundamentais, né? Uma para a cidade e outra para o servidor municipal, né? E o que me causa estranheza é que o Cidespam parou de cobrar, né? O prefeito Newton Lima Neto havia prometido um plano de saúde
para o servidor municipal. Havia prometido um plano de saúde amplo a todo servidor da prefeitura, das autarquias, das fundações, um plano de saúde para o servidor. E, infelizmente, caiu no esquecimento. O Cidisplan não tem cobrado, não tem feito a reivindicação, deveria estar cobrando do PT, ficou 12 anos aí, não nos deu o plano de saúde ao servidor. E quando eu fiz, Bragato, uma emenda na lei, isso na época foi motivo de riso, né? Quando eu fiz uma emenda no orçamento seguinte, para que o Newton Lima fizesse o plano de saúde, eu tirei lá, mexi no orçamento, deixando a dotação orçamentária para ele naquele momento, para ele fazer, cumprir lá, dar ao servidor o plano de saúde que havia prometido. E também, né, aqui tem os membros do sindicato, é bom falar, ele havia prometido, Bragato, a devolução da taxa do lixo, né, que o Melo havia cobrado, e era um projeto que eu votei contrário, como o Bragato votou aqui naquela época. Então, havíamos feito 2 emendas, Penha, que contemplava no orçamento que o Newton Lima ia ter no ano seguinte, essas 2 questões. Plano de saúde para o servidor, esta casa aprovou, viu, gente? Viu? Você do sindicato, esta casa que aprovou as emendas do vereador, que foi minha, aprovou também a emenda para devolução da taxa do lixo. O que me causou estranheza naquele período, doutor Edson, que além das promessas do PT, né, para ganhar a prefeitura, nesse sentido, e o Melo perdeu a eleição por 128 votos, e a taxa do lixo teve um peso decisivo naquela eleição, né, em razão das críticas, houve muitas mentiras também naquele período eleitoral, muitas brigas, e o Newton Lima foi favorecido exatamente em cima de 2 questões, que era o plano de saúde do servidor e também a taxa do lixo que devolveria. E a diferença na eleição, senhores, foram 128 votos, né? Então, essas 2 questões teve um peso decisivo na eleição do então prefeito Newton Lima Neto, que fez questão, depois que essa casa que aprovou, cadê o Ronaldo que saiu do plenário? Eu queria falar isso para ele, que está falando aqui Ronaldo Lineu não está aqui, né? Só falar para eles isso. Depois de aprovado, promulgado e sancionado, doutor Edson, pelo prefeito Newton Lima, ele promulgou e sancionou as emendas. Viu, Penha? Ele promulgou, sancionou, concordou com aquilo que a Câmara haveria, né? Depois ele foi à Justiça e anulou as emendas, alegando uma série de razões. Ele conseguiu uma liminar judicial e não cumpriu aquilo que era de muitíssima importância para o servidor, que era o plano de saúde, e também para o povo de São Carlos, que era a devolução da então taxa do lixo, que havia sido aprovada aqui com o nosso voto contrário na época. Agora, as promessas são muito longas, né? Eu pude acompanhar aqui no dia de ontem, o vereador do PT falar da privatização do SAAI, né? Eu fiquei calado, porque há momentos de falar e há momentos de se calar, né? A Dilma disse, e está lá no YouTube, para quem quiser ver, que era um crime privatizar o pré-sal, que era um crime privatizar o pré-sal e outras mais, né? Disseram que o governo do PSDB e do DEM é entreguista, né? Eu estou fazendo um relatório, depois vou encaminhar ao Cidisplan e a toda a população dessa cidade, um relatório completo, né? E aí me estranha, o que me causa estranheza, Bragado, que a CUT, né, não tem feito nada, não tem se levantado contra o entreguismo do Brasil. Se o FHC entregou muito, né? O FHC entregou grande parte do Brasil, mas o PT entregou 3 vezes mais, ou 5 vezes mais.
Eu estou concluindo o relatório, apontando cada órgão privatizado pelo PT no Brasil, né? O entreguismo indiscriminado do PT às nossas riquezas, e as últimas foram os aeroportos, as rodovias, né? O entreguismo daquilo que é nosso. Eu não tenho visto os vereadores da bancada do PT em São Carlos fazer nada, sequer uma moção, né? Sequer uma moção dizendo, olha, está errado, né, Bragato? Não tenho visto essa movimentação. Estão entregando o Brasil a preço de ouro, né? E ninguém fala nada. Mas é o momento agora de se fazer um relatório. Eu fiz o levantamento, Bragato. Eu tenho 150 volumes, né? E o que me causou estranheza, senhores, nesse relatório, é que tem uma empresa brasileira criada em 1939, que é uma empresa que garante todo o seguro de todo brasileiro, feito por qualquer seguradora deste país. Lá no Banco do Brasil tem o Mafre, né, Bagata? Mafre. É uma parceria, né, com o Banco do Brasil, né? A Resseguro, né, o Resseguro é uma seguradora, é uma empresa brasileira, todas as seguradoras do Brasil tem que ter lá um convênio, tem que estar segurada por lá. O Resseguro é uma empresa brasileira que garante a todo brasileiro, que o seguro que ele compra de qualquer seguradora vai ser garantido, né? E o governo do PT está vendendo o Resseguro, né? Por 4,2 bilhões. Isso pode. Mas eu volto a esse assunto, porque o relatório está sendo feito. Eu vou apresentar aos segmentos dessa cidade, a população, e dizer também que esse projeto aí do SAAI que nós votamos aqui, é um projeto do Lula para o Brasil todo, é do governo do PT para todo o Brasil, tá? Como é a taxa de iluminação pública, que está aí sendo imposto goela abaixo de todo brasileiro, tá certo? Então esse projeto que veio para cá foi planejado, elaborado e aprovado no governo do PT. Foi elaborado no governo passado desta cidade. Então a gente precisa começar a falar a verdade para o povo. A verdade vai vir à tona. Quem realmente planejou tudo isto, né? Nós vamos dizer para o povo, mas vamos dizer e dar nome e apontar aquilo que ocorre. Mas com relação à LDO, isso que estão votando aqui hoje por anual, eu vejo aqui os vereadores virem aqui na tribuna e tem a solução, né? Mas durante 12 anos que ficaram na prefeitura, o PT, o que eles fizeram? Quem souber responder, eu pago um cafezinho ali na Dona Júlia. 12 anos de PT na prefeitura. O que fizeram? Está aí a herança, né? A herança está aí. Mas eu volto ao assunto. Próximo vereador inscrito, vereador José Alvinho Dé. Fará uso da palavra por um tempo de até 10 minutos. Senhora Presidente, vereadores, população que nos acompanha. Quero dizer que votei na primeira sessão, vou acompanhar a segunda votação, vou votar a favor, mas estava pensando seriamente em votar contrário. Porque depois que observei, junto com o Roselei no seu gabinete, estudando alguns detalhes, eu pude observar que esse plano realmente ele veio para cá, independente de ser elaborado pelo PT, independente de... a lei que veio para cá para ser votado, ele está bastante furado. Mas eu não posso votar o meu voto atrás, que eu votei na primeira sessão. Nós já tivemos aqui. Eu quero dizer ainda mais que o Poder Legislativo, ele tem a prerrogativa de todos os vereadores. E eu quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, vereador Marquinhos Amaral, que tem dado voz a esse Poder Legislativo, que tem dado condições de trabalho a todos os vereadores.
E quero sair em defesa dos vereadores, que hoje muitos se comentam por aí, que alguns é individualista, que outros estão no seu partido. Eu, por exemplo, tenho a minha companheira Cidinha. Tudo que eu vou fazer, eu combino com ela e nós vamos combinar daqui para frente, para não ser individualista, porque eu acho que o Poder Legislativo é composto por 21 vereadores. E aqui é um poder independente do Poder Executivo. Esta casa, ela precisa dar resposta à população e tem dado. Tem dado porque tem uma mesa forte, uma mesa que tem à frente os vereadores competentes, tem uma direção aqui através do Rodrigo, que é um diretor que também apoia, que ajuda os vereadores nesta casa. E eu vejo por aí muitos comentários, mas com muitos comentários furados. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou convidar por esses dias aqui o ex-secretário de esporte. Vou convidar. Ele não é obrigado a vir, para dar explicações, porque tantas licitações não foram feitas e tanto dinheiro se gastou. Várias empresas têm me procurado, que não recebeu do ex-secretário. E depois eu vou convocar o secretário atual para ele dar explicação como pegou a secretaria. Eu acho que nós temos que parar de brincadeira. Eu acho que chegou o momento de nós mostrarmos o porquê fomos eleitos e o porquê estamos ocupando o cargo de vereador. E por que usamos essa tribuna? É para mostrar as irregularidades. É o que vem acontecendo no atual governo. Eu vou votar hoje esse projeto. Na próxima sessão, estarei fazendo um ofício ao presidente desta casa, convidando o ex-secretário de esporte para vir dar esclarecimento a esta casa, convocar as empresas que não receberam, convidá-las. Ele não é obrigado a vir. Mas chega de brincadeira. Chega de estar passando, olha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e a banda vai tocando e já está. Terminou o ano. Terminou o ano. Então chega. Eu disse aqui que eu tenho meu trabalho independente nesta casa. E disse para todos, em voz e tom bem alto, a Cidinha, minha companheira de partido, ela tem liberdade para votar aquilo que ela achar que deve votar, aquilo que é bom para a cidade, e aquilo que é ruim para a cidade, eu quero orientar ela a votar contra também. Não dá mais para aguentar o que vem acontecendo na nossa cidade, doutor Edson. O senhor, como vereador, que eu admiro e tem experiência, o senhor tem muita experiência, para mim chegar, pelo menos, de ter 30% de tudo que o senhor sabe desta casa. Vai demorar muito. Mas o senhor sabe o tanto de subsídio que já tem para que nós possamos fazer o nosso trabalho e mostrar para o Executivo a força do Poder Legislativo. O senhor é testemunha do que nós temos já, de vários requerimentos que nós pedimos e guardamos para que nós possamos, no futuro, fazer o nosso trabalho como deve fazer o trabalho do vereador. Eu admiro os vereadores, como Valcinir Bragato, que convocou aqui quando estava a situação do Hospital Escola. Ele encabeçou a luta, foi lá, ouviu todas as partes. Então, Valcinir Bragato, eu admiro o teu trabalho. E desde quando ainda eu era assessor nesta casa, e Vossa Excelência já era vereador, eu era meninão lá no Cidade Araci, já acompanhava o teu trabalho. E mostra o trabalho firme que o senhor tem no Poder Legislativo. Quero cumprimentar os 3 companheiros que eu era do PT junto com eles, que vem fazendo um trabalho brilhante. Como o vereador Ronaldo, que vai descer lá agora, à frente junto com os professores, está convidando os vereadores para acompanhar às 11 horas na prefeitura. Então, vereador Ronaldo, é isto que é o trabalho do Poder Legislativo. Chega de tampar o sol com a peneira. Vamos mostrar a verdade que vem acontecendo no Poder Executivo. O vereador Marquinhos Amaral usou essa tribuna ontem, e nós queremos saber do concurso público. Esta empresa convidar algum representante que foi contratado e mostrou aí muitas irregularidades.
nós pedimos que constasse na íntegra, o vereador Bragato pediu que constasse na íntegra a palavra e a voz do vereador Marquinhos Amaral nesta casa. E nós estávamos atentos em todas as falas. E nós podemos observar a fala do vereador Marquinhos Amaral. É uma fala que mostra o desmando do outro lado. Como que o poder legislativo pode fazer um concurso com 17 mil inscritos e ter... Você vê as pessoas contentes que participaram. Ontem vocês podem ver que tiraram uma das empresas que é capacitada, que tem ética, que é respeitada a nível nacional, que é a Vunesp. Tiraram. E contrataram uma outra que eu não sei, mas que tem problema, tem para tudo enquanto é lado. E olha, e ficou uma coisa meio estranha aqui ontem. Então eu respeito muito. E quero aqui em público falar do trabalho do vereador Lucão Fernandes. Esse líder de governo, que tem defendido o governo, tem dado teu sangue aqui dentro desta casa, junto com seus companheiros do PMDB. Mas para ele também, junto com você, Ditinho, mas também fica uma situação insustentável. Não tem como defender o indefensável. Não tem, vereador Lucão, de defender o indefensável. Não tem como. Quando ainda parte de dentro do PSDB. O senhor é líder de governo do PMDB. O senhor defende, e defende com muita altivez. O senhor é um homem que eu respeito, admiro, um homem trabalhador, um homem honesto, que gosta das coisas certas. Quando as coisas vão para outro caminho, eu vejo que o senhor fica triste. Porque eu sei da sua competência e do seu caráter. E sei do seu compromisso com o povo da cidade de São Carlos. Com o povo da sua categoria, do funcionário público, da área da saúde principalmente. Então, eu sou testemunha do trabalho desse guerreiro, líder de governo, vereador Lucão. Eu vinha calado, calado, calado. Agora, eu vou fazer o meu trabalho de independente nesta casa, como eu já disse para todos, que nós somos independentes. E vou mostrar para vocês, meus amigos e companheiros, aquilo que for bom, vou votar junto com vocês. Aquilo que não for bom, vou votar contra. Vou mostrar isso a partir da próxima sessão, como eu já disse aqui. Estou entregando um ofício a esta casa, convidando o ex-secretário Zezão para dar esclarecimento a algumas coisas que não ficou bem clara na nossa cidade. Ele não é obrigado a vir. Se ele não vir, não tem problema. Nós vamos fazer um ofício e vamos convocar o atual secretário, só para que ele não tem culpa nenhuma, é um grande nome, o PMDB escolheu o nome certo, que assumiu a secretaria, só para ver as condições que ele pegou a secretaria. Isso que eu gostaria de saber, de perto. Além disso, precisamos ver outras coisas, em outras secretarias, para que nós possamos agora fazer aquilo que eu sempre fiz e sempre vou fazer com a minha família. É honrar os 2.462 eleitores que me trouxeram até aqui. Não dá mais para andar na região sul da cidade. Parece um queijo. Aonde você anda, não tem condições de andar mais. A cidade parece um queijo. Então nós precisamos fazer com esta casa, caminhe no caminho certo. E o caminho certo é defender a população de São Carlos, é dar voz ao povo de São Carlos, seja no São Carlos 8, seja no Santa Felícia, seja no Antenor Garcia, seja no centro, Cruzeiro do Sul, Pacaembu, Redenção. Vamos defender a população de São Carlos, que aqui na Câmara estão bem representados. Era isso, senhora presidente. Posso. Bom, voltando então, não havendo mais nenhum vereador inscrito para a discussão do projeto, gostaria de esclarecer a população que
O artigo 222 do regimento interno, ele é meio dúbio em relação ao aspecto da votação das emendas que foram rejeitadas na primeira votação. Então, para evitar qualquer problema, nós faremos a votação das emendas também rejeitadas no primeiro turno. Só uma questão. No começo da discussão, foi colocado que houve uma consulta no regimento e que o resultado, inclusive consensuado entre os vereadores, a maioria pelo menos, é que não precisaria entrar em votação. E eu só defendo que aquele encaminhamento dado no primeiro seja mantido, porque... Não, eu tenho direito de mudar, baseado no regimento interno, então eu vou fazer a votação. Questão de ordem. Pois não, vereador Bragato. Eu solicitei em questão de ordem, porque constitucionalmente essa votação precisa ser feita em duas votações. Se deve ser feita em duas votações, toda a matéria deve ser votada. Pode haver alguma dificuldade de entendimento, porque o regimento pode dar, às vezes, dupla interpretação, mas eu apoio a decisão de Vossa Excelência, porque por uma questão até de garantir a melhor condição possível, não se ter risco no procedimento da casa, nada obsta que se vote novamente as emendas. Porque o vereador poderia ter votado no primeiro turno de uma forma e, por algum motivo de parecer, de novo entendimento, votar de forma diferente na segunda votação. Inclusive em relação ao próprio processo. O vereador pode ter votado de uma forma na primeira votação, por algum outro estudo, por algum parecer, pode de repente achar de votar de forma diferenciada. Senão não haveriam duas votações. Se existem duas votações, é porque as duas são importantes. Questão... Pois não, vereador Edson. Questão de ordem. A questão levantada é que foi votado o parecer. Mas assiste razão ao Bragato, quando deparamos com o artigo 222. Diz o seguinte: quando a matéria for submetida a 2 turnos de discussão e votação, ainda que rejeitada no primeiro, deverá passar obrigatoriamente pelo segundo turno, prevalecendo, lógico, o resultado desta última votação. Por isso eu entendo que deve sim ser novamente colocado ao crivo dos vereadores. Solicito então, pois não, questão de ordem, vereador Freire. Apenas para registrar e constar na ata, senhora presidente, eu quero pedir que toda a discussão de hoje conste na ata e também para deixar registrado que em outras ocasiões não houve esse entendimento, tá? Então deixar registrado na ata que é a primeira vez. Então, é importante que fique registrado que a senhora, ao presidir a sessão, está indo pelo regimento, está cumprindo a legislação. Certo. Pela primeira vez. Porque em outros momentos, outros vereadores não tiveram essa sensibilidade e não cumpriram exatamente como está o regimento. Parabéns pela atitude, porque isso realmente é democracia. Muito obrigada e está deferido o seu pedido, vereador Freire. Solicito ao vereador Penha que faça a chamada dos senhores vereadores para que possamos entrar no período de votação. Pois não, vereador Benedito Matheus. Permita um comunicado à casa? Pois não. É bem oportuno. Pois não, vereador Vitinho, pode falar. Vereador Freire, por favor. Preciso fazer um comunicado à casa. Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Educação, eu gostaria que nós, vereadores, gostaria de solicitar a esta casa que nós enviássemos um documento à prefeitura, ao senhor prefeito municipal, para que fosse cancelado esse concurso realizado, esse concurso que foi realizado, e que nós
esse processo seletivo, melhor dizendo, esse processo seletivo que foi realizado, eu quero solicitar a essa casa que fizéssemos uma proposição ao senhor prefeito para que ele fosse cancelado esse processo seletivo, porque as consequências foram muito ruins e uma tendência, elas podem piorar. Não há como consertar. Então, que fosse cancelado esse processo seletivo e tomássemos outra providência a partir de agora. Eu gostaria de deixar... Oi. Só para complementar, na verdade, ontem nós estivemos aqui e tomamos uma decisão de, inclusive nós estamos até atrasados, uma reunião às 11 horas, exatamente para tratar deste mesmo assunto. Nós estamos, inclusive, atrasados. Sim, mas eu acho que é uma outra proposta, é uma nova proposta, porque não adianta ficarmos conversando por um problema que não tem solução. Qual é o propósito dessa reunião? Eu não tenho uma solução viável. Pois não, vereador Litinho, o comunicado da casa já encerrou. Por favor. Pois não, vereador Freire. Na verdade é um comunicado. Comunicado da casa do vereador Freire. O comunicado da casa que ontem, durante a reunião aqui com os professores, eu fiz uma proposta na qual foi aceita por todos, né? E essa proposta o Ronaldo está levando ao prefeito agora. E qual seria a proposta, né? Cancela-se este concurso e mantém aquilo que está em vigor para que não haja prejuízo futuro para o ano letivo, até que se faça um novo processo seletivo. Então, é uma proposta que depende de entendimento jurídico, mas é uma proposta que foi feita ontem, não dá para dizer que se pode ou não pode, mas foi aceita pelos professores. Eu acho que, se não pode, isso tem que ser algo muito parecido, né? Mas que se cancele o atual concurso, até porque ele é cheio de vícios, né? Isso aí tem que chegar numa coisa. Para que não haja prejuízo, não há tempo de se fazer um novo para o ano que vem. Senhores vereadores, eu queria a atenção dos senhores, porque eu estou usando a tribuna, por gentileza. Quando eu fico batendo boca, o pessoal chama atenção, eu queria que vocês prestassem atenção em mim aqui. Houve uma proposta ontem aqui com os professores. Eu vou manter a proposta, que houve uma concordância aqui ontem. Cancela-se o concurso, mantém o que está em vigor, até que se faça um novo processo seletivo. Essa foi a proposta e eu creio que vai ser o encaminhamento lá embaixo. Solicito então ao vereador Penha que faça a chamada para entrarmos na votação do projeto e das emendas. Emendas e projetos. Vereador Marquinhos Amaral, presente. Vereador Alaí das Graças Simões. Vereador Edson Fermiano. Vereador Lineu Navarro. Lineu, está aí? Lineu. Vereador Penha, presente. Vereador Antônio Carlos Catarino. Vereador Benedito Matheus Filho. Vereadora Cidinha Oncológico. Eduardo Brinquedos. Aqui Marcília de Souza Freire. Idelso Marques Paraná, justificado. José Alvim Filho José Alvim Filho, presente. José Luiz Rabelo. Vereador Lucão Fernandes. Maurício Ortega. Vereador Paulo Taú. Vereador Rodson. Vereador Ronaldo Lopes. Vereador Roselei Françoso. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Valcinir Bragato. Presente, senhora presidente. Havendo o número regimental. Senhor presidente, desculpe. Havendo o número regimental, vamos colocar em votação as emendas de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Pois não? Apenas para que os vereadores possam acompanhar a votação, né? Eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse a leitura da emenda, né? E a primeira? Uma, né? Nós vamos votar uma a uma. Mas que fizesse a leitura e informasse aos vereadores como ela foi votada no primeiro turno, se foi rejeitada ou aprovada, até para instruir, porque eu não estive aqui, não pude estar aqui na última sessão,
que foi discutido e votado esse projeto, até para que a gente possa acompanhar e votar com segurança, que cada emenda fosse lida e dita qual foi o resultado da primeira votação, se ela foi aprovada ou rejeitada, apenas por uma questão de informação até aqueles que acompanham a sessão. O número e dizer qual foi o resultado, se ela foi rejeitada ou aprovada. Vamos lá então, a emenda 2, emenda modificativa. Acrescenta o inciso 2º, parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014-2017 e da outras providências, processo número 2326-2013, a seguinte emenda modificativa. Modificar no programa Economia Solidária e Inclusão Social, código do programa 72. Meta, ampliação do número de hortas orgânicas comunitárias. Número de hortas orgânicas comunitárias implantadas. Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2014, 1, 2015, 1, 2016, 1, 2017, 1. São Carlos, 25 de outubro de 2013, Ronaldo Lopes, vereador. Está em votação emenda que no primeiro turno foi rejeitada. Em votação nominal, que eu peço ao senhor secretário Penha que faça. A votação, vereadores favoráveis sim e contrários não, obviamente. Antônio Carlos Catarino. Ausente do plenário. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Mateus Filho. Vereador Cidinha do Oncológico. Vereador Edson Antônio Fermiano. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente do plenário. Vereador Equimarcílio de Souza Freire. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador José Alvim Filho Dé. José Alvim Filho Dé. Vereador José Luiz Rabelo. Vereador Laídes das Graças Simões. Vereador Lineu Navarro. Lineu Navarro. Justificado a urgência. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Marquinho Amaral não vota, presidente. Vereador Maurício Ortega. Vereador Paulo Taú. Vereador Rodson. Vereador Ronaldo Lopes. Vereador Roselei Françoso. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Valcinir Bragato. Votos contrários, 4 votos favoráveis, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda de número 2. Passamos agora à emenda modificativa, número 3. Modifica no programa Economia Solidária e Inclusão Social, código do programa 72. Empreendimentos fomentados pelo Poder Executivo Municipal. Está em votação nominal. Foi rejeitada em primeiro turno. Vereador Antônio Carlos Catarino. Ausente do plenário. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Mateus Filho. Vereador Cidinha do Oncológico. Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereador Edson Antônio Fermiano. Não. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente do plenário. Vereador Quimarcílio Souza Freire. Não. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador José Alvim Filho. Não. Vereador José Luiz Rabelo. Não. Vereadora Laída das Graças Simões. Não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Vereador Lucão Fernandes. Não. Vereador Marquinhos Amaral, presidência. Não vota. Vereador Maurício Ortega. Não. Vereador Paulo Taú. Não. Vereador Rodson. Ausente. Vereador Ronaldo Lopes. Sim. Vereador Roselei Françoso. Sim. Vereador Sérgio Rocha. Não. Vereador Valcinir Bragato. Sim.
4 votos favoráveis, 11 contrários, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda de número 3. Passamos agora à votação da emenda número 4, rejeitada em primeiro turno. Emenda modificativa. Modifica no Programa Economia Solidária e Inclusão Social, Código 72. Criação de portal eletrônico Centro Público de Economia Solidária. Está em votação nominal, a emenda de número 4. Vereador Antônio Carlos Catarino, ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Matheus Filho. Não. Vereador Cirino Oncológico. Não. Vereador Edson Antônio Fermiano. Não. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente. Vereador Equimarcílio Souza Freire. Não. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador Zé Alvim Filho. Não. Vereador José Luiz Abelo. Não. Vereador Elaí das Gás Simões. Não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Vereador Lucão Fernandes. Não. Vereador Marquinhos Amaral, presidência não vota. Maurício Ortega. Não. Vereador Paulo Taú. Não. Vereador Rodson, ausente. Vereador Ronaldo Lopes. Sim. Vereador Roseli Françoso. Sim. Vereador Sérgio Rocha. Não. E vereador Valcinir Bragato. Sim. 4 votos favoráveis e 11 contrários, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda de número 4. Passamos agora para a emenda de número 5, emenda modificativa, rejeitada em primeiro turno, de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Modifica no Programa Economia Solidária e Inclusão Social, Código 72, implantação de incubadora pública municipal. Está em votação nominal. Antônio Carlos Catarino, ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Matheus Filho. Não. Vereador Acidino Oncológico. Não. Vereador Edson Antônio Fermiano. Não. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente. Vereador Equimarcílio Souza Freire. Não. Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador José Alvim Filho Dé. José Alvim Filho Dé. Não. Vereador José Luiz Rabelo. Não. Vereador Laíde das Gás Simões. Não. Vereador Lineu Navarro, justificado, ausência. Lucão Fernandes. Não. Vereador Marquinhos Amaral, presidência não vota. Vereador Maurício Ortega. Não. Vereador Paulo Taú. Não. Vereador Rodson, ausente do plenário. Ronaldo Lopes. Sim. Roseli Françoso. Sim. Sérgio Rocha. Não. Valcinir Bragato. Sim. 4 favoráveis e 11 contrários, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda de número 5. Passamos agora à emenda de número 6, de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Modificar no Programa Economia Solidária e Inclusão Social, Código 72, realização de eventos anuais de comercialização em espaços públicos e empreendimentos de economia solidária. Está em votação nominal. Vereador Antônio Carlos Catarino, ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Matheus Filho. Não. Vereador Acidino Oncológico. Não. Vereador Edson Antônio Fermiano. Não. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente. Vereador Equimarcília. Não. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Zé Alvim Filho Dé. A emenda. Não. Vereador Zé Luiz Rabelo. Não. Vereador Laíde. Não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Vereador Lucão Fernandes. Não. Vereador Marquinhos Amaral, presidência não vota. Vereador Maurício Ortega. Vereador Maurício Ortega. Vereador Paulo Taú. Não. Vereador Rodson Magno do Carmo, ausente. Vereador Ronaldo Lopes. Vereador Roseli Françoso.
Vereador Sérgio Rocha? Não. Vereador Valcinir Bragato? Sim. 4 favoráveis. 10 contrários, senhor presidente. Rejeitada a emenda de número 6. Passamos agora à votação da emenda número 7. Modificar no programa Ampliação e Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, código do programa 07, contratação de caminhões para limpeza dos ecopontos. Está em votação nominal. Antônio Carlos Catarino, ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Ditinho Mateus? Não. Vereador Cidinha? Não. Vereador Edson Fermiano? Não. Vereador Eduardo Brinquedos? Ausente. Vereador Equimarcílio Souza Freire? Idelcio Marques Paraná? Justificado. Vereador Dé? Não. Vereador José Luiz Abelo? José Luiz Abelo? Vereador Alaídas Garcia Simões? Não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Vereador Lucão Fernandes? Vereador Lucão Fernandes? Vereador Marquinhos Amaral, presidência, não vota. Vereador Maurício Ortega? Não. Vereador Paulo Taú? Vereador Rodson Magno do Carmo? Ausente. Vereador Ronaldo Lopes? Vereador Roselei? Vereador Sérgio Rocha? Vereador Valcinir Bragato? Nove contrários, 4 favoráveis, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda de número 7. Passamos agora para a votação na emenda número 8, que diz aquisição de meios adequados às necessidades da cooperativa para transporte de resíduos recicláveis, números de meios de transporte adquiridos. Emenda substitutiva rejeitada em primeiro turno, de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Vereador Catarino ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Mateus Filho? Não. Vereador Cidinha? Não. Vereador Edson Antônio Fermiano? Vereador Edson? Não. Não. Vereador Eduardo Brinquedos ausente. Vereador Equimarcílio Souza Freire? Não. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador Zelvin Filho? Não. Vereador Zé Luiz Abelo? Não. Vereador Laide? Não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Vereador Lucão Fernandes? Não. Vereador Marquinhos Amaral, presidência, não vota. Vereador Maurício Ortega? Não. Vereador Paulo Taú? Paulo Taú? Vereador Rodson? Não está presente. Ronaldo Lopes? Vereador Ronaldo Lopes? Eu quero ouvir o sim ou o não. Roselei Françoso? Para não me equivocar aqui. Sérgio Rocha? Não. Valcinir Bragato? Sim. 4 favoráveis. 1, 2, 3. E 10 contrários, senhor presidente. Rejeitada, portanto, a emenda de número 8. 4-10, senhor presidente. Passamos agora à emenda supressiva, de autoria do vereador Ronaldo, rejeitada em primeiro turno. Implantação de novas cooperativas de coleta seletiva. Não, essa não. Está em votação a emenda e a última de número 9. Pela ordem, nobre vereador Valcinir Bragato.
foi colocada a implantação de novas cooperativas, mas na verdade a emenda, ela propõe a não implantação de novas, né? É a não implantação de novas cooperativas, não é isso, vereador? Está suprimindo do programa ampliação e manutenção do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos a implantação de novas cooperativas. Está em votação a emenda número 9. Antônio Carlos Catarino ausente. Vereador Penha, sim. Vereador Benedito Matheus Filho, não. Vereador Cidinha. Vereador Edson Firmiano, não. Vereador Eduardo. Vereador Freire. Vereador Quimarcília Souza Freire. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador Zé Alvim Filho Dé, não. Vereador Zé Luiz Rabelo, não. Vereador Laíde das Graças Simões, não. Vereador Lineu Navarro, justificado. Lucão Fernandes, não. Vereador Marquinhos Amaral, não vota, presidência. Maurício Ortega. Vereador Maurício Ortega, não. Vereador Paulo Taú. Vereador Rodson, justificado, ausente. Vereador Ronaldo Lopes. Ronaldo Lopes, sim. Por favor. Vereador Roselei. Vereador Sérgio Rocha, não. Vereador Valcinir Bragato, não. Não. Três votos favoráveis e 11 contrários, senhor presidente. Portanto, rejeitada a emenda. Vamos agora à votação do projeto que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017, da outras providências. Está em votação nominal o projeto. Vereador Antônio Carlos Catarino, ausente. Vereador Penha, eu voto contrário a esse projeto, senhor presidente. Vereador Benedito Matheus Filho, sim. Vereador Cidinha do Ecológico, sim. Vereador Edson Antônio Firmiano. Vereador Eduardo Brinquedos, ausente. Vereador Equimarcílio Souza Freire. Equimarcílio Souza Freire. É o projeto, senhor. Sim, gostaria, senhor presidente, de solicitar um pouco, assim, para facilitar a nossa anotação aqui, um pouco de atenção dos colegas aí. Vereador Quimarcílio Souza Freire, sim. Vereador Idelcio Marques Paraná, justificado. Vereador Zé Alvim Filho Dé, sim. Vereador José Luiz Rabelo, sim. Vereador Laíde das Graças Simões. Vereador Lineu Navarro, justificado. Lucão Fernandes, sim. Vereador Marquinhos Amaral na presidência, não vota. Vereador Maurício Ortega, sim. Vereador Paulo Taú. Vereador Rodson. Vereador Ronaldo Lopes. Vereador Ronaldo Lopes, para o projeto. Abstenção. Vereador Roselei, vota não. Vereador Sérgio Rocha, sim. Vereador Valcinir Bragato, sim. Onze favoráveis, senhor presidente. 2 votos contrários. Portanto, aprovado o projeto
de autoria da Prefeitura, que dispõe sobre o plano plurianual para o exercício, para o período 2014-2017. Declaração de voto, o nobre vereador aqui, Marcília de Souza Freire. Eu declaro 2 minutos. Eu declaro que votei favoravelmente, senhor presidente, porque entendo que cada gestor público, cada governante da cidade precisa de um projeto que atenda às suas necessidades para governar. Não adianta a gente aprovar um projeto de um governo que passou para um governo futuro. Então, o projeto que agora foi aprovado, ele dá ao atual prefeito as condições que ele pede para governar a cidade nos próximos anos. Então, votei favoravelmente nesse sentido. Votei também contrário às emendas, senhor presidente, porque entendo que as emendas prejudicam e não ajudam, na verdade, e não dá ao governante da cidade aquilo que ele precisa, as ferramentas necessárias que ele precisa para governar a cidade. E quero aqui me desculpar com o vereador que presidiu, o vereador Penha. Eu atendi um munícipe no corredor, enquanto você fazia a votação, mas eu pude voltar a tempo e estar votando com clareza, né? Com clareza as emendas e também o projeto. Na verdade, presidente, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Declaração de voto, o nobre vereador Penha, por até 2 minutos. Senhor presidente, eu votei favoravelmente na primeira votação, mas como não houveram fatos novos aí que justificaria, e eu vou falar só a falta do planejamento da criação da nossa secretaria, também a Secretaria dos Deficientes, é que nós estamos perdendo a possibilidade de recursos de 6,4 bilhões de reais dessa ordem do projeto Viver Sem Limites do governo federal, que foi assinado na capital, e consta nessa área da cidadania. Nós temos lá 8 itens de acompanhamento de obras, 8 itens de auxiliar as entidades filantrópicas, planejamento de serviços administrativos, 6 itens, orientações diversas, 7 itens, eventos de comemorações, 5 itens. Então, o convencimento é nesse sentido. Operacionalmente, nada consta aqui, até da Secretaria também da Cidadania, nenhuma novidade com relação ao atendimento às pessoas com deficiência. Então, fica difícil com convencimento positivo num projeto que nem sequer referencia alguma coisa nova para as pessoas com deficiência. E essa é a motivação de nossa votação contrária ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, o nobre vereador Valcinir Bragato, por até 2 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, pessoas que nos acompanham, votei favorável às emendas, com exceção daquela que impedia a criação de novas cooperativas, porque eu acredito que devam ser criadas cada vez mais cooperativas, e votei favorável ao plano plurianual, entendendo que este plano, embora ele traga diversas fragilidades, está mais ou menos de acordo com a dificuldade que a atual gestão tem de fazer um planejamento adequado para o imediato, para o próximo ano, quanto mais para os próximos 4 anos. E gostaria de deixar aqui, vereador Penha, uma vez que compactuo da tua luta, do teu dinâmico trabalho em prol dessa criação da secretaria, que mesmo não estando no plano que o prefeito mandou, que ele cumpra com a palavra. Porque não colocou no plano, mas não ter colocado no plano não vai impedi-lo de fazer se quiser fazer. Porque é uma previsão, é uma meta, uma proposta, deveria estar contido, seria o ideal. Mas por enorme fragilidade de planejamento dessa atual gestão, não está no plano. Mas o prefeito deve, sim, cumprir aquilo que ele assumiu lá no Teatro do Sesc, diante de Vossa Excelência, deste vereador e de mais de 200 pessoas, inclusive as pessoas que têm grande disposição de atuar junto a essa secretaria, para que dê certo, que ele cumpra a palavra. Ele disse que nos primeiros dias de janeiro, essa secretaria estaria funcionando, e eu sou testemunha disso. Então, que ele cumpra com a palavra, porque é o mínimo que se pode fazer
com uma determinação tão importante, tão significativa, outros vereadores, vereador Alaide, vereador Marquinhos Amaral e outros vereadores que estavam presentes, que ele cumpra com a palavra, que não dê desculpas, que ele, como o gestor principal da administração, tenha a coerência e a palavra mantida e faça a secretaria no tempo que ele disse que ia fazer. Porque ele deve fazer sim, e que faça. Porque se não fizer, não tem mais o que esperar desta gestão. Cumpra com a palavra, é só isso que nós queremos. Ninguém mais, eu solicito ao vereador Penha que faça a chamada final dos senhores vereadores. Ana Lúcia está de amarelo hoje. Chamada final, vereador Marquinhos Amaral presente. Presente. Vereador Laí das Graças Simões. Vereador Edson Antônio Firmiano. Vereador Lineu Navarro. Vereador Penha presente. Vereador Antônio Carlos Catarino. Vereador Benedito Mateus Filho. Vereador Cidinho Oncológico. Vereador Eduardo Brinquedos. Vereador aqui Marcília de Souza Freire. Vereador Paraná. Justificado Zé Alvim Filho Dé. Vereador Zé Luiz Abelo, vereador Lucão Fernandes, vereador Maurício Ortega, vereador Paulo Taú, vereador Ronaldo Lopes, vereador Roselei Françoso, vereador Sérgio Rocha e vereador Valcinir Bragato. Presentes, senhor presidente. Agradecendo o trabalho dos senhores vereadores, dos funcionários desta casa, pessoal da TV, agradecendo a imprensa que mais uma vez cobriu a sessão da Câmara Municipal e todos aqueles que nos acompanharam pela TV, pela internet ou pela Rádio São Carlos. Declaro encerrada a presente sessão.